As falas de Lula voltaram a agitar o mercado financeiro. Vamos conversar ao vivo com a nossa comentarista Camila Abdel-Malak. Camila, bem-vinda, boa noite a você. Conta pra gente, como foi o dia para os investidores, hein? Boa noite, Daniel. Pois é, a gente vem acompanhando essa repercussão do cenário político que vem influenciando o ambiente de negócios e depreciando os ativos brasileiros. Nessa situação das falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à independência do Banco Central, a crítica à taxa Selic atualmente em 13,75, isso vem repercutindo negativamente, mas a gente precisa contextualizar disso. O fato é que a expectativa para as contas públicas no ano de 2023 partem de um rombo de 231 bilhões de reais para esse ano. E os economistas e analistas ficam tentando entender quais que serão as soluções propostas para a alteração do arcabouço fiscal, porque o governo tem a discussão aí em conjunto com o Ministério da Fazenda para a substituição do teto dos gastos. Então, essa preocupação com a orientação da condução das contas públicas vem aumentando a incerteza em relação à economia brasileira e, com isso, a curva de juros do nosso país acaba projetando uma taxa de juros elevada por um período prolongado, o que acaba gerando aí para as contas públicas, porque isso também acaba prejudicando a expectativa que se tem com a arrecadação do governo, uma vez que é difícil de crescer com um ambiente de taxa de juros elevado. Então, quando o presidente faz essas críticas em relação ao Banco Central, também há a responsabilidade da orientação das contas públicas nessa taxa de juros tão elevada. Então, a solução no curto prazo para uma queda da taxa Selic ainda em 2023 passa justamente pelas propostas do governo, uma discussão sólida em relação à reforma tributária, uma discussão eficiente e também há uma solução. Tá certo. Perfeito. Agora, Camila, em meio a essa situação instável, como o mercado financeiro fechou, mas especialmente em relação ao dólar, subiu ou caiu? Olha, a gente vem observando a taxa de câmbio que está sentindo toda essa incerteza. Hoje, por exemplo, o dólar fechou cotado a R$ 5,17. A Bolsa conseguiu fechar positivo pelo fato de que o petróleo operou em alta no dia de hoje, uma alta de 1,31%, por conta do terremoto na ações de oleoduto e, com isso, uma valorização das ações do setor de petróleo, principalmente da Petrobras, que hoje subiu 4%. A Petrobras tem um peso de 12% no índice Bovespa e acabou justificando essa valorização no dia de hoje. Tá certo. Camila Abdel-Malak, as principais notícias da nossa economia, sempre com os comentários e suas análises especiais. Ela volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Boa noite a você, Camila. A gente segue com análises e comentários. Marcelo Suano e Nelson Kobayashi. Eu vou começar essa rodada com o Nelson Kobayashi. Quando Lula diz em um evento como esse que o BNDES precisa voltar a ser o indutor do crescimento, ele assume, né, aquele papel do líder desenvolvimentista, estatizante, que entende que o governo tem que ser o propulsor do desenvolvimento de um país. Agora, existem alguns riscos, né, quando um governo adota essa estratégia. E o mercado, a iniciativa privada, não vê com tantos bons olhos assim, né? Chamar o BNDES de desenvolvimentista é entendido, é traduzido como usar o BNDES para emprestar sem receber, para investir sem retorno. É isso que traduz o termo desenvolvimentista, né? Porque desenvolvimento de verdade seria investir em obras que dessem retorno não só financeiro, em retorno de desenvolvimento econômico e social, como é a missão do BNDES. Aliás, isso não é só o título, o nome dado ao BNDES, é uma missão dada pelo próprio Estatuto, na Constituição do BNDES. Isso está lá no artigo 3º do Estatuto do BNDES. Então, a gente deveria ter um banco que olhasse para o desenvolvimento nacional como a sua missão, desenvolvimento da economia nacional, desenvolvimento social, ou seja, o que seria isso? Desenvolvimento da economia através de mudança de vida das pessoas. Por isso é que o BNDES deve emprestar dinheiro para empresas, em especial empresas pequenas e médias. Empresas que teriam condições de, com a ajuda do BNDES, de se desenvolver, gerando, claro, emprego, renda, desenvolvimento econômico, tecnologia, enfim,
mas também a mudança na vida social da nossa comunidade, mudando a realidade da situação das pessoas. Por isso é que a gente tem que investir em obras e infraestrutura dentro do território nacional, para que o BNDES não seja interpretado como número apenas, mas também como um importante instrumento na mão do governo para mudar os rumos da sociedade brasileira. Agora, Suano, nesse evento, além de falar a respeito do papel do BNDES, como destacou o Daniel Caniato, o presidente Lula também fez mais uma vez duras críticas à meta de inflação, às políticas de juros do Banco Central, criticou até a última reunião do Copom, que manteve os juros em 13,75%. Qual que é o impacto disso, para além do mercado financeiro? Bom, a forma como o presidente Lula está atuando é muito evidente. Ele quer, de toda forma, trazer o modelo desenvolvimentista que ele sempre adotou. O Estado é o indutor do desenvolvimento econômico. E quando nós falamos em Estado, há uma pequena confusão por parte de Sua Excelência, o Presidente da República. Ele praticamente iguala, além de equivaler, Estado e governo. O que ele está dizendo, basicamente, é que nós, pelo governo, faremos todo o processo econômico no país, ao invés de fazer aquela proposta que seria a proposta mais moderna, a proposta mais adequada, mais equilibrada, mais justa, que é induzir o empreendedorismo com regras muito claras, com uma reforma tributária que não penalize o consumo, e que reduza, inclusive, a renda, que estimule para que todos os empreendedores tenham capacidade de fazer planejamentos estratégicos e que, inclusive, determinados bancos indutores de crescimento ou indutores de desenvolvimento, tal qual seja o BNDES, que atuem naquele foco que é o essencial. O Nelson falou muito claro, pequenas e médias empresas. Eu vou mais. Microempresas, só quem já teve a possibilidade de montar uma empresa no Brasil é que sabe qual é a odisseia para tentar fazer algo e tentar sobreviver diante de tantos impostos e incapacidade de receber recursos para tornar os seus projetos eficazes, eficientes no procedimento e que gere resultados positivos. Em síntese, as manifestações de Sua Excelência, o presidente Lula, já estão vinculadas. O BNDES para emprestar dinheiro e de uma forma que vá propiciar mais ganhos políticos ao governo e acabar com a independência do Banco Central. O Banco Central pensa a saúde da moeda. Não existe moeda saudável se o governo toda hora mexe nela para resolver os seus problemas políticos.